E aí o que acontece é o seguinte, esse gráfico aqui, ó, mostra exatamente o total do crescimento do supply do dólar, né, no mercado. Olha que coisa linda, que gráfico lindo, que gráfico maravilhoso. Né? Isso aqui é o seguinte, o tanto de dólares que foi, né, emitidos no mercado, né, exatamente, né, durante esses últimos anos, desde janeiro de 80. Né? E aqui você tem a porcentagem. Né? Porcentagem. Então, note, em momentos que a porcentagem esteve elevada, 10% aqui no ano, mais de 10% no ano aqui, não sei o quê, lá em 80, 83, o que é que estava acontecendo? Inflação o quê? Cantando de esmola, filhotinho de baleia. Né? Os caras estão imprimindo 10% no ano, quer dizer o quê? Quer dizer que eles estão botando muito dinheiro para rodar, a maquininha está girando, né? E né, simplesmente está o processo inflacionário crescendo. Aí o que acontece? Eles começam a tirar, com o passar dos anos, né, diminuir a emissão de dólar. E aí chegou lá em 92, 95 ali, eles fizeram, né, mais uma vez, o menor nível de criação de dólares da história. Né? E aí né, começaram novamente a expandir a criação anual de dólares, batendo 5% aqui, depois bateu mais aqui em cima, mais de 10% novamente. Inflação começa a subir, começa a diminuir o número de dólares impressos. Aí começa a fazer esse processo toda a vida. Né? Aqui a gente tem janeiro de 2010, né? Janeiro de 2010. E nós continuamos acompanhando esse movimento. Né? E aí o que acontece? Quando foi em janeiro aqui de 2019, 2020, 2021, né, teve um crescimento exponencial aqui que nunca tinha havido, nunca tinha sido testado na história da base monetária americana, ok? No número de dólares que existe emitido no mercado. E na realidade, aqui ele não reflete o número de dólares que existe. Ele reflete somente o crescimento da base monetária. Então, note, né, a gente tem aqui né, um ano de 2019, 2020, 2021 foram anos que o crescimento na base monetária né, chegou a mais de 25% em apenas um ano. Ok? E aí a inflação foi para onde foi. Aí o que acontece? O crescimento da base monetária, ele parou o total. Ele está até negativo aqui, de um certo modo, abaixo do zero. Né? Então, quando ele está abaixo do zero, ele está, de um certo modo, negativo. E isso faz o quê? O mercado, o Banco Central está retirando liquidez do mercado. Então, ele tira dinheiro do mercado, tira né, dinheiro do mercado ali que tinha, né, que em vez de ele estar colocando, ele está tirando. A partir do zero aqui para baixo, ele começa a tirar. Okay? Só que note, desde 1980, foram poucos os momentos que ele teve aqui baixo de zero aqui, ó. Aqui também em 80 e 95 aqui, ó. Né? 92 ele teve aqui, pingou ali no zero, um pouquinho abaixo aqui em 95 até. Mas em 2022 nós estamos vendo, aliás, 2023 nós estamos vendo aqui, experienciando o processo de, né, a base monetária já está negativa aqui, ó. Então ele está, né, comparado ao ano anterior, o crescimento foi negativo, ou seja, diminuiu um pouco, né, ainda que pouco, né, essa pequena fração aqui de dólares do que o que havia no ano passado. Então, né, é interessante a gente entender esse processo, porque faz a gente compreender que não é somente no Bitcoin, no Ethereum, nas criptos que está faltando, entre aspas, dinheiro, né? É exatamente no mercado como um todo. Os Estados Unidos estão fazendo esse processo de controle e manipulação de pessoas ao redor do mundo inteiro, porque pessoas precisam de dólares no mundo inteiro, empresas, o caralho, né? É simplesmente para financiar os seus projetos. E aí a gente está vendo esse movimento acontecer, mas o que acontece é que ele nunca tende a ficar muito tempo nesse tipo de perspectiva. E aí qual é a possibilidade? A possibilidade é de no ano de 2023, no ano de 2024, e a gente está falando de um possível movimento onde que o Banco Central comece a pivotar. Né? Então, em 2023 é muito provável que ele pivote essa forma como que ele está agindo e vá para o sentido contrário.
Então, pivotar é exatamente você ir totalmente contrário quanto dali para frente, né? Então, o que acontece é o seguinte, ele está nessa tendência de, né, redução de dólar no mercado, enquanto a inflação ainda está batendo lá no dólar. Mas nos próximos meses aí, a inflação ela já tende a estar diminuindo daqui para frente. E essa diminuição da inflação pode fazer com que os bancos centrais comecem a, opa, nosso juro aqui já está bem elevado, já vale a pena a gente estar fazendo o processo de reverter. Só que aí o que acontece? Você não tem que esperar reverter o Fed, ficar tudo de boa, ele começar a imprimir dinheiro de novo, para você estar pensando em fazer as suas alocações. Por isso que esse gráfico aqui é bem importante nesse processo. Você tem que agir de maneira contrária. Quando ninguém quer, você quer, ok? Quando ninguém quer, você quer. E quando alguém quer muito, você não quer. Ok? Então é basicamente esse o movimento que você tem que agir, de maneira contrária. Intuição bate na gente, nesse caso. Porque às vezes você quer fazer a coisa só quando já tá todo mundo indo, aí você quer ir também. Só que aí você perdeu as oportunidades. Você perdeu a melhor das oportunidades. Você vem aqui só quando o mercado tá bufando, tá dando aquelas pampanadas, zona violenta, né? E aí você ficou para trás, tá esperando o próximo capítulo. Né? Então eu particularmente gosto muito desse gráfico, a gente continua acompanhando e vamos que vamos. Então o Vitar que mostrei para vocês, a gente tem aqui a Optimistic, né, que é uma das redes de segunda camada do Ethereum de Alameda, junto com a Arbitrum, que no caso aqui a Optimistic está crescendo bastante o número de transações diárias, mesmo nesse período de festa. Né? Galera na balada, na putaria, não sei o que, fazendo pool de liquidez, comprando JPEGs. Né? Então é interessante a gente continuar acompanhando esse processo. A gente tem aqui, ó, as principais coleções de NFT, e hoje eu fiz de novo o nosso resumo do mercado lá no Instagram. Se você viu lá, comenta lá no Instagram também. Né? E aí, pô, algumas dessas informações cabem, você acabou já até recebendo, mas, pô, obrigado por estarem aqui ainda nesse momento. E aí, brother? Um brinde e um salve a todos aí. Como é que tá a nossa live? Deixa aquele likeão pra gente aí. E aí a gente tem aqui o movimento da massa, que é o quê? Os Other Deeds, né? E aí as principais coleções de NFTs aqui que mais geraram royalties em 2022. Então você tem aqui todo esse movimento, né, das principais coleções de NFTs, né, e quanto elas geraram de royalty nos últimos, né, nos últimos 12 meses, lá em 2022, né. Então a gente está vendo aqui que a ganhadora maior de tudo isso aí foi a própria Yuga Labs, né, somando um total de 110 milhões de dólares com as suas principais coleções. Né? A gente tem o Other Deeds, o BAYC, o MAYC e o próprio, né, BAYC, MAYC e o Other Deeds, né? Exatamente. E aí também tem algumas outras coleções que ela também pertence a dona dos CryptoPunk, caralho, não sei o quê. Então é interessante acompanhar esse processo, né? A gente vê que a Yuga Labs, né, segue forte aí, sendo como uma das principais players do mercado de NFT. Então, é reflexo, né? Quando você tem a Yuga Labs sendo a principal coletante de royalties no mercado de NFTs, né, você entende que ela é a principal, aonde a galera está indo mais negociar. Então ela é mais que o dobro da última, é quase o triplo da segundo lugar. Né? A Yuga Labs ela faz quase 3 vezes, né, o tanto de royalty que a segunda maior coleção faz, que é da FKT, né? Que tem KTF aí, a galera da Artifact, né? Na realidade, Artifact que chama. Da Nike e tudo mais, né? A galera braba, porra, pica pra caralho, coleção braba, os Clonex, não sei o que. Meu irmão, só os brabo aqui, tá ligado? E no terceiro lugar, a Azuki aqui com 41 milhões, né? Então o primeiro, o segundo e o terceiro estão bem próximos aqui. Mas aí o Yuga Labs ela sai com 3 vezes aí, quase do segundo e do terceiro lugar, né?